Vamos aqui começar nesse rapazinho, nessa parte mais clara. Tô fazendo com palha diluído. Agora com o ocre também diluído. Eu vou vir com esse... Aqui não vai dar certo, porque... Tá meio grandinho esse pituá, mas não tem nada não, dá pra eu unir aqui. Não tem nada que saia pra fora, porque aqui depois essa jubinha também vai ser com ocre ouro. Então, não tem problema que ele saia não, mas por enquanto eu vou me concentrar aqui no rostinho. Aqui mais pertinho eu venho com só um pouquinho de tinta no pincel com o caramelo. E eu vou sombrear todo o rostinho. Agora, com um pouquinho do marrom, também muito pouco, eu venho aqui bem próximo. Continuo. Eu faço essa sombrinha em todo, sem cobrir o que foi feito antes. Pego mais uma esquinha de marrom e faço em todo o rostinho. Fiz aqui também em volta do focinho, dessa sombreadinha todinha. Agora, eu vou dando forma ao rostinho dele. Aqui em cima do narizinho, tem um tracinho de leve pra marcar a focinha dele. Tudo de leve, é só um pouquinho esfuma, pra não ficar nada muito forte. Agora, com branco, vem dar aqui uma luz abaixo do olhinho. Dá uma luz aqui, ó. Depois, assim, agora parece tudo bem estranho, parece que nada faz... Nossa, esse negócio tá bem estranho, né? Mas depois a gente vai ver que tudo vai fazer sentido. Agora, o focinho todinho preenchido com palha. Todinho, todo preenchido com palha. Aqui com ele preenchidinho, todinho de palha, aí eu vou definir aqui esse narizinho. O bigodinho. Aos pouquinhos a gente vai arrumando. Aí agora eu vou preencher o narizinho. O nariz eu vou preencher com caramelo. Essa parte aqui de cima. Aqui, vou colocar um pouquinho de marrom nos cantinhos. Aqui nesse cantinho vai um pouquinho de marrom. E agora, com o branco, dou uma luzinha aqui em cima. Depois eu dou mais uma... Meu branco tá muito diluído o meu branco. Depois eu dou uma realçada nessa luzinha. Agora vamos pro restante do nariz. Que eu fiz todinho em marrom, esse restinho aqui. Aí, aqui eu preenchi todo de marrom. Essa narininha aqui eu vou fazer com
com o rústico. É porque eu não tô numa posição muito boa, não. Não tá dando pra enxergar direito. Pronto, aqui, ó, passei palha, aí dei uma esfumadinha bem pouquinho aqui com o rústico. O narizinho eu preenchi com caramelo, dei uma sombreada com marrom. Aqui preenchi tudo de marrom, essas narinas eu fiz com o rústico, dei uma iluminadinha com o branco. E é isso. Agora aqui vamos pra orelha. Ocre e ouro. Bem diluidinho. Creme dentro eu já coloquei um pouquinho de palha, mas eu decidi fazer aqui fora primeiro. Aqui eu dou uma iluminadinha com palha e uno com o ocre. Aqui eu venho com um pouquinho do caramelo, que tudo que tiver lá no rostinho eu também tenho que trazer pra cá, por menor que seja. Pelo menos essa foi a forma como eu fiz o meu, né? Peguei aqui uma foto de referência e fui colocando as cores que eu acho que é, não sei se é isso. Mas eu achei que ficou... Eu fiz e achei que ficou bonitinho, então... Tô aqui compartilhando. Nossa, parece que tá tão escuro, né? Mas depois a gente vem dar uma iluminada. Dá uma limpada no pincel e mistura as cores. Que não tem problema que tem uma saidinha, porque a juba vai ser escura. Aí aqui preencho com palha. Tem aqui um pouquinho de flamingo. Mas não vai ficar muito escuro não, porque eu vou sombrear com marrom. Aqui eu vou intensificar com marrom. E aí eu vou misturar as cores. Tá ruim de fazer por causa da posição, mas bora lá. Eu circulo toda a orelhinha. Misturo, puxo um pouquinho. Pra misturar essas cores um pouquinho. Dou uma lavadinha no pincel. E misturo as cores. Vou dar uma iluminadinha aqui dentro. Agora, com o ocre diluído, vamos pra jubinha. Não tem problema se... Lógico que a gente tentar respeitar aqui esse desenho, mas é bem pouquinha tinta mesmo. É só mais pra dar uma sombra. Eu vou preencher toda essa jubinha aqui. Todinha. Jubinha levemente preenchida, porque a tinta tá bem diluidinha. Agora eu venho com caramelo. E dar começar a dar uma profundidade aqui na jubinha. Eu vou colocar o caramelo na volta dele todinha, puxando assim pra fora. Venho aqui próximo e puxo nele todinho.
Não precisa, não é pra ir até o final, só até aqui a metade. Eu vou fazer isso em volta dele todinho. Pronto, eu fiz com ocre, com caramelo eu vim dando profundidade. Agora eu venho com o marrom, mas bem pouquinha tinta, porque afinal de contas é uma fraldinha, né? Sem excesso de tinta. Mas não tem como fazer o bichinho aparecer se ele não tiver cor. Aqui perto da orelhinha eu ponho mais um pouco de tinta. Porque o meu ficou assim, ó. Tô dando essa profundidade aqui. É porque na câmera, assim, parece que fica tudo tão forte, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou dar profundidade nele todinho, depois eu volto. Pronto, agora eu venho com um pouquinho de rústico, tudo bem pouquinho, só pra dar uma profundidade e realçar ainda mais esse desenho. Aí, eu venho aqui. Eu dou uma profundidade. Bem pertinho da orelha. Aqui assim em volta. Porque ela dá uma sobressaída, né? Aí, eu vou fazer isso nela todinha, onde é próximo da testa do bichinho. Aí, a gente põe um pouquinho só do rústico. Que eu pensava que ele dá uma... Quando a gente coloca, ele dá uma... sobressai, né? E puxando sempre pra fora. Que esse pincel aqui não é pra isso. Ele tá só o toco. Em vez de ele depositar a tinta, ele tá arrastando a tinta. Mas, enfim. É o que eu tenho pequenininho, é este. E aonde tiver aqui esses cantinhos assim, ó. Eu vou de levinho aqui, porque o pincel, ao invés de colocar a tinta, ele tá arrastando a tinta. Ele tá só o toco. Então, aqui, mesmo eu vindo com o rústico, dá pra ver que tem todas as cores aqui, ó. Tem o ocre, tem o caramelo, eu consigo ver o marrom e também o rústico. Agora, eu vou definir essas mechas. E é isso. Dá uma misturadinha nas cores. E agora, eu vou vir definindo as mechas. Agora, o marrom com o rústico diluído, eu venho definir os fios aqui, os fios da juba. Eu acho que essa cor tá muito escura. Tá muito escura. Pronto, agora a jubinha, eu fiz alguns fios aqui pra ver que tava muito escuro e também muito diluída a tinta. Agora, vamos fazer a jujuba. E aqui vem pra cá. Porque tá horrível de mexer com o pincel. Por causa do... O celular tá bem na minha frente. Aí, atrapalha os movimentos aqui. Mas bora lá. Tentar assim mesmo. Deixa eu olhar aqui minha... Aí, aqui são os fiozinhos. Eu venho fazendo bastante fiozinho, assim, perto da jujuba dele. Mais tinta. Tô fazendo com marrom e um pouquinho só do rústico. O ruim é que você vai fazendo os bichinhos e cada um vai saindo diferente do outro. Por isso que é bom quando a gente fazer coisa assim,
já fazer tudo um seguido do outro pra não dar muita diferença. Ó, aqui assim, eu vou dar continuidade e aqui já volto pra mostrar. Pronto, aí aqui já defini todos os fiozinhos. Eu dei uma escurecidinha em alguns lugares com o rústico, mas é aquilo mesmo. Aí, dei uma iluminadinha bem de leve com um pouquinho de palha dentro da juba. E se eu achar que tiver necessidade, depois eu vou dando uma alterada. Agora, eu vou para o corpinho, que é a mesma coisa. E aqui na patinha, aqui eu preenchi todo com ocre, sombreei com caramelo, um pouquinho de marrom. Aí, aqui dentro eu fiz com caramelo, marrom e dei uma clareadinha com palha. E esses dedinhos eu fiz com palha. E sombreei ele todo em volta com um pouquinho de marrom. Aqui no corpinho vai ser, o céu tá sujo, com o palha. Todo lugar onde tiver mais claro, vai ser com palha. Aqui. Eu vou preencher logo tudo, porque é um negócio pequeno. Não dá tempo de secar, não. Aqui o peitinho vai ser todo com palha. Aqui é palha. Depois eu sombreio. Aqui vai ser aonde tem a parte mais clarinha. Meu pessoal tá um pouquinho sujo com o ocreolo, mas não tem nada não. Mesmo assim, eu vou fazer a luz aqui. Aí, depois eu dou de novo uma iluminada. Agora, eu vou vir com o ocre. Preenchi ele todinho. E depois eu venho definindo. Já preenchi todinho, fiz os pontos de luz. Agora, eu venho com caramelo. Agora, eu vou fazer a sombra. Aqui pertinho, eu vou usar tudo que eu usei em cima. Fazendo aqui com caramelo. Aí, vou fazendo aqui. Foi a sombrinha que eu fiz. Aqui perto da mãozinha dele. Tem uma divisãozinha. Aqui dividir os dedinhos dele. Esses dedinhos, na verdade, eles se definem mais quando fizer o contorno. Mas a gente vai colocando, né? Aqui de novo um pouquinho de marrom. Que é pra separar o corpinho da juba. Bem pertinho aqui, mais escuro. Aí pra cá eu lavo o pincel. E dou uma esfumada. Aqui. Um pouquinho nos dedos. Separar o corpinho da mão, né? Com esse pincel eu vou dar uma misturadinha nas cores. Vou dar uma bem de levinho, pra não arrastar muita tinta. Aqui no meio eu já vou vir direto com marrom. Deixei bem mais escurinho pra separar, né? Aqui perto das mãozinhas já. Ih, esqueci de pôr o caramelo. Aqui agora eu boto um pouquinho de caramelo. Faz falta. Pode parecer que não, mas faz falta, sim. Porque ele dá o tom de avermelhado. Acho que é laranjadinho, sei lá como que é esse tom. Aí, aqui também eu boto... Eita, o pano ali tá sujo de branco.
Faz um pouquinho aqui, perto da juba, um pouquinho aqui. Aí aqui a gente espalha. Vou dar uma iluminadinha de novo nesse peitinho dele. É mais assim, tipo, colocando a tinta e esfumando. Coloco e de levinho eu venho arrastando pra baixo. Bem de leve. Você não escuta nem o barulhinho do pincel. E agora, deixa eu dar uma esfumadinha aqui também. Agora, pra cá, dá uma separadinha no corpinho dele. Que ele tem uma coxinha bem gordinha. Porque quando eu fiz mistura uma vez, aí deu uma misturada, mas bem aqui assim tem uma separadinha, bem aqui, quer ver? Aqui é uma coxinha que ele tem, bem gordinha. Vou dar um pouquinho de palha e um pouquinho de ocre, que aí ele aparece. Aí aqui, separar o... Opa! Não tá dando pra ver. Aí aqui que eu tava falando, separar aqui a coxinha dele. Pronto. Separa, esfuma pra não deixar marcado. Aqui também. Aí, difícil é fazer esse negócio aqui. Esse aqui é redondinho. Eu vou adiantar e já volto para o negócio não ficar muito grande. Agora, aqui, eu vou fazer igual eu fiz as outras. Eu preenchi a parte de cima com caramelo, bem suave. Aí, aqui pra baixo, eu já venho com marrom puro. Puxei pra cima. E um com caramelo. Que mistura as cores. Aí, aqui, dei uma luzinha aqui com palha. Ele faz um novo tom, né? Porque a tinta tá molhada. Aí, quando a gente coloca, dá um novo tom. Essas unhinhas aqui, esses dedinhos, é os dedinhos, eu fiz com palha. Agora, eu vou dar uma iluminadinha aqui, onde eu meio que dei uma coberta, né? Quando eu puxei, quando eu vim com eu dei uma apagada. Quando eu vim preenchendo, e ficou apagado onde eu tinha dado a luz. Meio que perdeu. E aqui é com palha mesmo. Acho que eu vou até vir com esse pouquinho aqui de... ver se dá melhor com branco. Esse peitinho dele aqui, mais clarinho. Aqui dá uma iluminadinha aqui, aqui. Aqui nesse gordinho da mão. Peraí. Eu venho com esse aqui que não é... com uma área muito pequenininha.
Tem que ser com esse aqui mesmo. Um pouquinho de branco aqui. Pra dar uma iluminadinha. Pra dar... uma definida melhor, né? Porque só uma sujeirinha do branco. Pra dar uma separada aqui, ó. Acho que dá pra perceber, né? É só um pouquinho porque eu vou contornar ele todinho. Eu tô fazendo um clarinho agora. E é isso aqui. Vou dar uma iluminadinha aqui em cima. Só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui mais perto do nariz. Parece que ficou bem aceso, né? Engraçado que pra mim não parece tão iluminado assim. Mas tá bom. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui nas orelhas. E agora, vamos pros risquinhos, pros detalhes. E pros olhinhos. Agora, a gente vai pro olhinho. Eu vou fazer um olhinho só e o outro eu vou fazer sozinho. Aqui eu vim com branco e o pincel tá sujo de marrom. Vou fazer com branco. Com ônix. Aqui com ônix. Fecho a bolinha dele com preto. Fecho a bolinha com preto. Aí, simultaneamente, o que eu fiz num, eu fiz no outro. Coloquei branco. Ônix aqui embaixo, fechei com preto. Agora, eu venho com branco. E dou essa luzinha aqui, ó. O que eu fiz no outro, tenho que fazer no outro. Pronto. Aí, agora eu vou fazer o brilhinho do olho dele. E aqui. E aqui eu encarro assim. E assim. Aqui acende ele de novo, ele fica bem acesinho. Fazendo esse truquinho, gente, tira o excesso. Aí vem de novo, acende. E acende. Aí que eu dou um pontinho pra cá, bem pequenininho. Um pontinho pra cá. Agora, fazer o contorninho com preto. Vou me arriscar aqui porque ele deu uma expandida ali, o pincel tava muito... Eu fiz um cíliozinho nele, ele não tinha, mas eu gosto de fazer uns cílios. Aqui é com preto. Aí, embaixo que eu emendo com rústico, só um pouquinho.
só um pouquinho de tinta no pincel, mas bem pouquinho. Pronto. Fechei ele com o rústico. Eu vou fechar aqui também. Aqui você... Porque o pincel tava molhado demais e a tinta expandiu. Nem era pra eu ter feito agora, era pra ter esperado secar. E pra dar uma aumentada no olho. E aí ficou assim. Deu uma vazadinha ali no olho. Mas deu pra arrumar. Ficou bem como eu queria, mas deu pra consertar. É porque assim, na câmera mostra uma cor muito forte, né? Mas não ficou tão, não. E ele ficou assim. Aí aqui vou pôr o nominho do bebê. E fazer o acabamento.